Foco crítico. A gente vai chegar bem pertinho, tá? Não fica assustado. Eu acho que tá muito perto isso aqui hoje. Não tá, tá igual. Aí. Segunda parte, olha só, galera. Ele existe. Trouxemos o cara, meu. Tá pensando que é pouca merda? Agora eu quero que vocês entrem no Google e digitem, abre aspas, Zé de Boni. E não acontece nada. E vocês não vão ver a cara dele. Nunca. Acho que é a última pessoa do mundo. Agora vai estar. Agora vai ter o Agora vai ter alguém dá um print screen e põe lá, por favor. Exatamente. Com alt text decente para o Google poder achar. Zé, boa noite, obrigado. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Não, espetacular, porque na verdade a reação das pessoas quando estavam as suas fotos foi muito. Quando nós começamos a falar, tem um texto que eu botei. E foi muito surpreendente a reação das pessoas, foi automático. Rosângela Andrade mandou beijos, Davi Balô mandou beijos, abraços, acho que mais abraços do que beijos. E por aí vai. E a gente vai dividir mais ou menos em 2 tópicos só. Teria muitas coisas específicas para falar, o Zé tem para outros projetos todos, mas a gente vai falar basicamente sobre a álbum, que foi a galeria e o laboratório, que são marcos na história, sem paralelo em nenhuma. É o precursor do Fine Art no Brasil, quem trouxe isso foi o Zé. E o livro dele, Paisagem Mágica, e a exposição, né? E só um detalhe que eu fiquei sabendo na semana passada. Um detalhe. Porque na verdade você acaba que. Eu achava que a tua formação, ela era nos anos 70, mas ela começa nos anos 60. Fotógrafo? Não, 60. Não, 70. 70. Eu estava no segundo ano da faculdade quando eu entrei na Enfoco. E a Enfoco foi o marco para mim que me fez abandonar a biologia, desistir do projeto de ser cientista, para ser um cientista da fotografia, vamos dizer assim. O interesse pela fotografia que me despertou, em princípio, foi o grande campo de conhecimento que se abria para uma pesquisa livre, coisa que eu já tinha aprendido na faculdade, que eu não ia conseguir ter essa liberdade se eu tivesse preso numa instituição olhando no microscópio, hoje eu estaria fazendo genomas e outras coisas, né? Na área que a gente estava. Eu admiro quem continua fazendo ciência, acompanho ciência cotidianamente, mais do que a fotografia até. Acho que eu leio mais notícias de ciência do que de fotografia, hoje, né? Mas o campo da fotografia se revelou para mim, foi uma surpresa, né? E como é que você tomou contato com o Zone System? Foi na Enfoco. Foi uma das aulas que o Claude... A Enfoco, vocês ainda não falaram... Nunca falei, nunca falamos. Vale um seminário, né? Vale um projeto parecido com o que você me contou. Porque da Enfoco saíram os grandes vertentes, os grandes talentos da fotografia paulistana da década de 80, 90. Então o Sagese que teve aqui era da minha classe da Enfoco, não é que também fez Enfoco. Na minha classe tinha Sagese, Ana Mariani, Amélis Paulini, tem que lembrar que ele tem... A Amélis Paulini estava na mesma exposição que você na Pirelli MASP, correto? Não sei, não me lembro, sinceramente. Eu estava vendo o catálogo hoje, eu não... Qual é que ele tá? 6. É o 6. Que é o capa cinza. Hoje eu fui fazer uma pesquisa. E como é que você vai, que você atravessa os anos 70? Eu achei que a Alba era um pouco mais velha, mas ela começa em 86. Como é que você chega na Alba? No laboratório. Não, na galeria. A galeria é 80. Ah, então é isso, tá errado. A minha história tá errado no Itaú. É que eu parti para uma carreira e o que você imaginava fazer era fotografia de publicidade, aquilo que podia render economicamente o suficiente para você patrocinar seu próprio projeto. Isso. Essa era, mas o Claude, a vertente da Enfoco me mostrou que a fotografia é como expressão de uma pessoa. E isso é o que me atraiu aos diversos campos. Então você vira um filósofo, vira um historiador, vira um químico, um físico, né? Através da fotografia. Pelo interesse das diversas
linhas de trabalhar. E então isso me apaixonou, né? Eu me apaixonei logo por isso e era fã das exposições que ele montava. Eu cheguei a trabalhar um pouquinho como assistente dele, mas não dei certo porque eu era muito novo, muito moleque. Eu tenho que dizer que eu tenho uma formação bem simplória assim na área de artes. Eu era estudioso de colégio, estudioso de faculdade, né? Aliás, na faculdade eu só aprontava, mas eu era entretido com um objetivo e muito pouco conhecimento de arte, né? Não tinha o background que tem o Cássio Vasconcelos, né? Que a família já tinha uma coisa. Então, para mim, entrar na área de arte, acho que até hoje ainda fica marcado um pouco o vocabulário, eu sou muito simplório, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eu tenho muita facilidade de aprender. Então eu ia, a partir da Infoco, saí, eram 2 anos só, um grande projeto, ele era muito atual, o curso, o Claude, então o curso era uma réplica, mas paralela, nunca foi copiada, da biblioteca Time Life de fotografia. Ele tinha a visão da fotografia exatamente como os editores da biblioteca Time Life, que é um grande marco também do ensino de fotografia. Que é dos anos 50. Final dos 50, dos anos 60 também. Dos anos 60 também. São aqueles volumes, sei lá, 6, 7, 8 volumes. 20 volumes. 20 volumes? Eu tenho essa biblioteca inteira. Bom, por falar em biblioteca, daqui a pouco a gente fala de biblioteca quando fala na aula. Daí, o que aconteceu é que aí eu fui partir para minha carreira, fiz um portfólio, fui para a Europa, publiquei em algumas revistas, assim, não é que eu fui morar, fui conhecer a fotografia, tentar abrir a minha cabeça, né? E quando eu voltei, consegui lentamente fazer o meu pequeno ateliê, meu estúdio e entrar em serviços galgando, assim, com uma meta de atingir, de evoluir, né? Profissionalmente. Agora, e nessa época, praticamente na época que eu volto, eu fiz a minha primeira exposição individual, volto da Europa em 76 e faço 75, né? E aí faço a primeira exposição em 76 no MASP. E quem cuidava das exposições lá era a Cláudia Andujar, nunca me esqueço. E eu tive a oportunidade nessa época de conversar bastante com ela sobre o meu interesse pela fotografia. E eu já na época, desde 73, eu assinava 12 revistas internacionais. Eu conhecia de progresso fotográfico, Lenovo Photo Cinema, câmera, Color Photo Journal, que era o alemão, e eu não li alemão direito, né? Até tentei aprender alemão para acompanhar. Quando eu cheguei na Europa, inclusive, eu ia nas redações de fotografia e o alemão não conhecia a revista italiana, mas eu apresentava para ele, era interessante. Isso acontece até hoje. E falando não conhece o que está acontecendo em Nova York. Falando sobre isso, a Cláudia me apontou o Visual Studies Workshop. E fiz a exposição era interessante, né? Um outro tipo de trabalho, mais gráfico. E nessa época, justamente, a Infoco fechou. E eu achava que tinha uma lacuna para esse tipo de coisa, porque eles faziam, como se singelamente, eles faziam uma atividade que era. Então, quando você fala que eu sou o primeiro, talvez tenha muitos primeiros, né? O Brasil é uma coisa cheia de primeiros. É arqueologia. Eu me sinto um dinossauro aqui, né? Mas antes do dinossauro teve outro dinossauro. Não, teve o Cretáceo, teve o Jurássico, depois teve o peixe, Cretáceo, teve o anfíbio que saiu, né? Então, e coincidiu de eu fazer, como eu tive uma oportunidade de ver o cenário na Europa, eu falei, vou para os Estados Unidos e fui com a meta de conhecer o Visual Studies Workshop. E, logicamente... Só para falar, o Visual Studios Workshops é um projeto do Nathan Lyons, que era curador da George Eastman House. Não vamos contar a história, e é o primeiro curso de pós-graduação, de mestrado e doutorado em fotografia no mundo, eu acho. E que eu estive lá agora com ele, em setembro, e fiquei com ele, passando um dia com ele agora. Então eu fiz um workshop lá de uma área
que era interessante para mim, que era uma coisa que eu nunca tinha mexido, que era o print shop, que era fazer peças gráficas de arte, imprimir terminar com fazer fotolito manualmente e terminar com uma coisa mas prelo? Com prelo. Que legal. Mas um curso de uma semana. Não saiu nada de interessante, mas era interessante para entender o que eles faziam, porque a Joan Lyons trabalhava com isso também. Não, ela tem mais de 500 livros editados. Não, a editora do Nathan tem mais de 500 livros editados, livros de autor. Quando eu voltei, quer dizer, eu fiquei só 2 meses, quando eu voltei, eu propus fazer uma coisa parecida, mas não naquela dimensão, mas uma coisa que usasse a fotografia como objeto de estudo, né? E divulgasse a fotografia como um meio de expressão. Então, o que a gente queria? A gente nunca chamava álbum mesmo, né? Não chamava galeria álbum, porque a gente tinha cursos, alguns workshops, a gente deu vários workshops, a gente deu o primeiro curso, seminário de preservação fotográfica sério, onde tinha diversos palestrantes, um ciclo onde o João Sócrates deu 2 aulas, por exemplo. A gente tinha uma biblioteca, tinha um laboratório, tinha a galeria. Ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, no último quarteirão ali. Não, era perto da Groenlândia. Quase esquina com a Groenlândia. Isso. Mais ou menos onde é a Pan-Americana de Arte. Isso, bem perto da Pan-Americana. E isso abriu no dia 15 de março de 1980. 15 de março de 1980. E durou 3 anos. 3 anos de exposições. A gente fez assim mais ou menos 8 exposições por ano. Curiosamente, a Fotótico Farcas abriu a fotogaleria 4 meses antes. Foi em novembro, se não me engano. De 79. Com a Roseli? Com a Roseli, já com a Roseli. Então é uma coisa concomitante. Claro que eu participei do seminário, do encontro de fotografia de Campos do Jordão, realizado pela Stefania Abril, que também era uma iniciativa para... Também é primeiro. E que também tinha inspiração nos encontros de artes. Exatamente. Que ela ia, né, parece. Quando eu estive lá, eu anunciei, aí eu contei minhas ideias e na época eu conheci a Janine, que foi a minha parceira no projeto da galeria. Então a gente fazia as coisas com poucos recursos, mas fazia com uma intensidade e com uma preocupação assim, né, de... Fala algumas exposições que vocês fizeram assim, depois eu queria falar um pouco da biblioteca. Eu tinha que falar do laboratório também. Mas fala algumas exposições. Sim. Quer dizer, as exposições a gente começou com o George Love. Na verdade, quando eu cheguei e montei o projeto, foi se montando, eu ofereci a ideia para vários fotógrafos que lidavam com isso, que tinham trânsito nessa área de produzir exposições, gente de ponta. Não preciso citar nome, mas quem nos adotou foi o George. E o George então passou a ser uma figura constante lá dentro da galeria e me tornei super amigo e inclusive o cuidador do acervo dele, desde aquela época. Então a gente abriu a exposição com as fotos dele do projeto novo que ele queria justamente se exorcizar da ideia de que ser um fotógrafo só amazônico. Então era uma exposição de anos e anos de trabalho. Aquele livro Amazonas, gente, da Cláudia Andujar, na verdade a Cláudia Andujar é George Love, né? É Amazônia. Na verdade é George Love e Cláudia Andujar, mas tudo bem. E esse do George chama-se Diários, não, desculpe. A exposição chamou-se Diários, mas o livro, quando foi publicado, chamou Anotações. São Paulo Notes em inglês, que é feito pela Eletropaulo, né? Acho que já é Eletropaulo. Acho que é. E a gente foi a primeira exposição que o Rômulo Fraudini fez. A gente expôs
um fotógrafo importante da Folha, já que você falou da Folha agora há pouco, que era o Birajara Detmar. Não tem nenhum fotógrafo importante na chamava Folha. Primeira Página, depois eles imitaram, eles têm um livro chamado Primeira Página também, imitando com os fotógrafos desimportantes deles. É. Com outros fotógrafos desimportantes da Folha. Eu não sabia que porque eu sempre li o crédito, né? Nunca soube o nome dele. O Detmar, então é o Birajara. Porque o Detmar vira alemão, né? Não, é lindo. O Birajara Detmar pensando, faz esse alemão tá fazendo faz aqui uma na cambota, Folha. dá uma cambota. Muito bom mesmo. A gente trouxe o Antônio Dairel na época, é um diplomata. Aquele holandês suíço que fez o Maranhão, Alcântara, não foi lá também? Não. Como é que é o nome dele? Não, eu não me lembro agora. Mas você lembra do cara? Porque ele fez a exposição foi feita na Alba, não foi? Não. As cópias PB? Eu acho que foram. A exposição do MIS? Acho que não. Não? Acho que não. Mas, bom, para lembrar o final, uma das últimas exposições, a gente descobriu um fotógrafo alemão que tinha um soldado alemão que tinha fotografado durante a Segunda Grande Guerra Mundial, e a maioria das vezes as fotos eram secretas, inclusive dentro do gueto de Varsóvia. E a gente fez uma edição com 100 e tantas imagens numa sala que era pequena. A nossa sala era limitada, mas que impressionou bastante, que era a primeira apresentação mundial, então depois de 30 e tantos anos da guerra. Ele mostrava, e ele tinha feito um livro também só sobre o gueto, e eu acabei levando essa exposição para o Encontro de Arles. Então eu fui comissário de exposição, como se diz em francês, traduzindo para vocês, o curador também dessa exposição no Encontro de Arles. Foi uma das grandes prêmios, assim, grandes conquistas dessa atividade. Mas, como eu falei, era uma coisa de mergulhar no trabalho e explorar o máximo que dava. A gente tentava fazer uma nova roupagem, um novo design na sala conforme a exposição. E curiosamente, o que me agrada muito de estar aqui é que a gente gravava as exposições com um gravador de rolo grande. Eu tenho guardado esses gravadores de rolo até hoje, e às vezes de vez em quando eu pego um para transcrever, pelo menos para copiar para digitalizar. Ainda tem projeto de digitalizar esses rolos. Nem sempre tem muita coisa, porque é bate-papo. A gente inovou na época que a gente fazia uma coisa que você me contou agora, que era a desmontagem da exposição. Então a gente programava de fazer palestras temáticas sobre a exposição e eram nas segundas-feiras as palestras. As exposições sempre haviam em quinta-feira, e na segunda-feira eu fazia a palestra. E no final, no último dia de exposição, que era um sábado, a gente chamava, era um espaço com um jardim interessante, um jardim, né? O jardim era mais amplo que a galeria, então a gente às vezes sentava no jardim. A gente descobriu o Jagobo. Jagobo é um fotógrafo esquecido que também voltou a ser catalão, de Campos do Jordão, que é artista plástico, que usava fotografia. Eu me lembro bem desse debate com ele no jardim. Todo mundo pintava com cabelo, né? Agora fala da Álbum Laboratório. Como é que nasce ali o processo? Então, aquilo era uma usina, né? Então, eu vou estender um pouquinho mais a galeria, porque a gente fez, entre os debates e palestras, a gente tem alguns debates assim que são históricos ou que são relevantes. A gente chegou a gente fazia um boletim. No começo a gente começou a fazer impressão gráfica dos convites, e era caro, a gente tinha pouco recurso. Aí a gente alugou uma máquina de Xerox e a gente fazia um boletim onde anunciava a exposição e trazia algumas notícias. Então era um newsletterzinho que a gente pensava. A ideia da galeria era ser uma instituição espelhada no que existe nos Estados Unidos, de você se tornar membro e participar. O fim dela... Já, né? Vai ter mais 5. Tudo bem. O fim dela significa... foi quando eu percebi que eu ia me comprometer com poucas pessoas e não ia ter recurso para cumprir aquilo que eu prometia.
Então eu achei que não ia ter independência. A gente sustentou, né, na verdade a galeria não era só galeria, a gente também, um dos debates que era interessante era sobre o futuro da fotografia digital. Porque foi quando a Sony anunciou a Mavica. Aí eu chamei o Claude Cubruzzi e o Roberto Secato e eu fizemos uma mesa falando sobre as... É interessante ouvir isso né, a gente tem até transcrito dentro de um desses boletins. E na época também aconteceu o Colóquio Latino-Americano de Fotografia. Eu fui no segundo. O primeiro foi México e Cuba. Em 81 era México. Os dois foram no México, o primeiro e o segundo. E fui e trouxe também o pessoal que estava lá para fazer o debate. E quando eu fui para o México, eu falei, eu vou pela galeria, então eu vou levar alguma coisa debaixo do braço para mostrar também, material dos fotógrafos. E eram 1980, 81. Você não tinha como noção de... Assim, o fotógrafo não tinha um portfólio, não tinha um print para te dar na mão para você levar para representar ele. Quer dizer, as ampliações eram feitas muito com, como se diz, padrão comercial, mas não um padrão de fine art. Exato. E aí a gente montou, então, já era do projeto, a gente tinha um laboratório e a gente produzia também as exposições, não só apoiava o fotógrafo, não só divulgava, como a gente ampliava. E a gente começou com esse trabalho, preto e branco só. Começou, inclusive, com aquela ideia de processo para permanência, fotografia tratada com viragens para preservação, né, o selênio, o querido selênio. E, inclusive, por exemplo, não tinha na época, naquela época eu desenvolvi um fixador que eu queria, fixador rápido, porque era a teoria. Não endurecedor. A viragem de selênio é feita no Brasil pela Edict. Isso. Tinha um fotógrafo, grande fotógrafo, o Rodrigo Whittaker, que trabalhava na Edict nessa época e ele formulou o Rapid Selenium Toner Tupiniquim. Então a gente tinha isso aí na mão, e isso sob o meu pedido. E essas coisas são interessantes, né? Porque às vezes você esquece a importância que tinha na época. Né? E, claro, tinha muitos outros fotógrafos no Rio Grande do Sul, né? Você vai falar de Felizardo. Claro que tem muita gente, você não é o único, mas é um ambiente efervescente e a gente estava fazendo essa parte. E podendo arregaçar as mangas e mergulhar a mão no revelador, né? Com isso, a gente desenvolveu alguns clientes do laboratório. E como a galeria não progrediu, eu continuei com o meu estúdio, que era o que sustentava a galeria, um estúdio comercial. Mas logo surgiu a chance de eu fazer... Não, tá ligado, tava esperando. Logo surgiu a chance de eu fazer... investir no laboratório mais profissional, um laboratório mais completo. Existia um nicho no mercado para isso aí, e eu contei desse nicho no mercado para uma pessoa que trabalhava no laboratório. Ela me deu o caminho das pedras, dizendo que tinha a oportunidade de abrir. Com isso a gente posso continuar? Por favor. Com isso... Tá 24, dá mais um pouquinho. 10 minutos. Para falar do laboratório, porque o laboratório, na verdade, a gente continuou no laboratório o mesmo idealismo, só que em vez de a gente estar produzindo exposições, a gente estava trabalhando na qualidade da representação fotográfica da imagem. Só Isso aqui era na Vila Olímpia. Isso era na Vila Olímpia. Não, primeiro começou lá direto? Começou na Vila Olímpia. Eu vendia a casa. Não. Era alugado. Mas você reformou o prédio? Reformei assim, como manda o figurino, né? Era todo idealista. O projeto era todo era um prédio modular, de 3 andares. Isso. Tinha uns 250, 300 metros cada andar? Fechou em que ano? Uns 200 metros.
96. Eu saí em 96, eu saí em 94 já. Daí envolve porque eu estava junto com... Tinha os sócios. Com uma sócia que era minha mulher. Ah, tá. E depois que a gente separou, ela continuou por pouco tempo, porque, curiosamente, nessa época a Kodak era nossa fornecedora, parceira. Não era parceira, era fornecedora, ela cobrava mesmo, mas ela nos usava como modelo e trazia diversas pessoas para conhecer. Tudo. E também me convidou para ser de uma experiência que eles fizeram, que era o conselho de clientes da Kodak. E eu representava laboratórios profissionais. E é interessante porque nessas reuniões, um dia a Kodak convida um palestrante em 92, eu acho, e fala assim: isso aí que vocês estão fazendo vai acabar tudo, não vai ter mais nada. Um palestrante contratado da Kodak falando... Não, um funcionário da Kodak mesmo. Falando. Ele previu que o mundo ia acabar. E o gozado que a Kodak acabou. Isso é incrível. Aí eles não se prepararam para o próprio discurso dele. Ele falou: a fotografia digital vai tomar de tal conta. A gente não tinha noção. Lá dentro a gente não tinha noção. 8 anos antes de 2000. Não, em 94 dava para ter noção, porque na Fotoquina, em 94, a fotografia tinha acabado. Por causa do crescimento, com o aparecimento da internet, o crescimento do vídeo e a queda das câmeras fotográficas, se você projetasse um gráfico naquela dimensão, ele previa isso, só que imediatamente após, a fotografia volta a ter as revistas têm um acordo ali de não falar mal, e investem todo na coisa digital, e aí a fotografia se reinventa. Estamos aí, a gente vai ter que parar. A gente volta. Mas a gente continua então um pouquinho mais nesse assunto e depois, de repente, a gente vai fazer 3 blocos hoje. Não, mas tem um link com o livro, pode ir. Tudo bem. Tudo bem? Larguei. Vou botar aqui do lado. Então, Foco Crítico número 15 de fevereiro de 2016. Zé de Boni conosco, mais uma vez obrigado por ter aceitado. Pode continuar. Terceira parte. Terceira parte. Vou fazer um selfie aqui. Gente, selfie. Não fazer selfie. A gente nunca faz selfie. Tá ótimo. Vamos lá, Zé. A gente tava no laboratório, você estava montando o laboratório profissional, não falou do que então, o que tinha. O interessante é o seguinte: na época, já na primeira exposição do George, foi em Cibachrome, Cibaprint, os quais estão no MASP. Aqueles que a Ana Carbontini doou uns 2 anos atrás. Estavam lá. Eu fiquei com 5 que tinham sido comprados pelo escritório do meu irmão, mas aí ele fechou o escritório e me devolveu. Então eu tenho 5 prints dessa série e os outros ficaram com o George, ficaram na mão da Cláudia. Mas o interessante que era de dizer que eram Cibaprints, Cibachrome Prints, que era uma novidade que um alemão tinha trazido para fazer no Brasil, que era um luxo, porque poucos lugares tinham uma cópia direta do cromo, de qualidade, com uma apresentação, umas cores, né, e a apresentação gráfica espetacular, e que durava muito 100 mais, 100 anos. E prometia uma durabilidade. E eu fiz muito também para mim, né? Além de ter patrocinado essa tiragem do George, eu fiz várias. Era meu método de trabalho antes de ter o laboratório preto e branco montadinho. Então existia um nicho de mercado para esse tipo de cópia. Antes do Xerox colorido, antes da impressora colorida, antes do computador, praticamente está em toda a agência de publicidade. O que se fazia no laboratório era cópia de pestap, às vezes, reproduções, né, de artes. De arte final. Para ir para o fotolito. Não só para fotolito, mas para aprovação, para campanha, para apresentação. Para apresentação. O que é trivial, né? Para a agência apresentar para o cliente. Não tinha monitor, não tinha nada. O produto tinha que ser físico. Exatamente. E aí,
Mas só que na época que eu escolhi de trazer as máquinas, estava mudando o processo estava complicado, porque inclusive ele é altamente poluente, não atendia os padrões europeus e... Eles mudaram o processo. A gente voltou ao laboratório para fazer internegativo, a partir dos cromos. Eu lembro, eu usei. Que era um dos melhores interrogativos do mundo, porque a gente seguiu a receita da Kodak. Era uma coisa que você tinha que ler direito do manual e calibrar. A calibragem do interrogativo era um negócio, era divertido, né? Era fascinante. Não, eu lembro que vários filmes só você tinha. Você várias vezes emprestou o N lá, o EPR-N lá, o EP... Ah, sim. Lembra? Você tinha você tinha uns cromos e uns internegativos e uns negativos 120 que só você tinha. Porque não vendia, você comprava e daí a gente era obrigado a ir pedir esmola pra você lá e você arrumava de vez em quando um filminho pra gente. Mas além disso a gente... As pessoas que têm menos de 40 anos de idade que estão ouvindo isso estão pensando, mas é só apertar Ctrl P. O que eles estão falando? Não é que eu peço coisas para as pessoas há 30 anos. Eu brincava, eu falava brincando, mas era sério, né? Que eu tinha aberto o laboratório, tinha tanta desilusão com o laboratório fotográfico que eu abri o meu próprio. Porque o pessoal, a gente tinha que ensinar o pessoal a fazer o laboratório. É isso que eu fico pensando, se cliente profissional é chato hoje, eu imagino há 30 anos atrás. Não, que era o caos. Ele chamava de tiro ao alvo. Você manda revelar o filme e qual tiro e qual alvo? De qual alvo o quê? Não, porque é tudo tiro ao alvo. Isso ele estava falando do E6, que era uma coisa que era um processo fechado. E que o pessoal revelava no cestinho. Então, e tinha máquina já. Então nós trouxemos uma máquina que podia entregar em 1 hora. Então a gente prometia para 2 horas. E o serviço profissional, quer dizer, a gente acabou trabalhando com os grandes fotógrafos. Na verdade, eu usava o laboratório do Andrés. O Andrés tinha um laboratório dele profissional de cesto e tal, mas o controle de qualidade do cesto é complicadíssimo. Então, é muito difícil. Então haja tira de teste, puta saco. Não, você tem que fazer, tá bom? Então revela. Faz um teste, tá bom? Revela. Eu usei, era bem consistente, era muito bem cuidado pelo Klaus Custer, né? Isso. Que cuidava dele lá. Depois o Erivaldo foi pra lá e tal. Mas aí deixa eu voltar o fio da meada. A gente montou o E6 e o que eu ia falar é que praticamente a gente arrebanhou todos os fotógrafos sérios. Quem não trabalhou comigo não era sério. Não, mas era Andrés, era Meca, era Duran. Não, quem queria ser? Eu queria ser. A não ser os que tinham, né? Condição de fazer. Mas isso não, todo mundo que trabalhava profissionalmente, o trabalho. Principalmente cromo. Quem queria revelar cromo. Isso, não, aquela história sua com o Meca do meio ponto. Pra você ter uma ideia, o Duran fazia pra Veja. Para Playboy, e ele mandava relevar. A Playboy tinha uma máquina, o pessoal, como é que é, o Pedro Martinelli tinha ido para a Fotoquina trazer uma máquina para fazer igual a nossa. Eu fui na mesma Fotoquina que ele, peguei o mesmo avião que ele. Estúdio Abril. Eles tinham uma máquina. Eles tinham um laboratório igual ao meu. E o Duran não confiava no deles. Revelava no meu. Não, e aí criava um rolo, porque aí eles não queriam pagar, mas por que ele mandou aí? Ia a nota para eles, ele não queria, né? Mas é porque eles são mafiosos, é outra coisa. Eles estão fechando, eles vão morrer. Começou a morrer, vai morrer todos. É justificado, né? Ele por que ele gastou com o laboratório? Parecia que tinha, né? Também parecia que uma coisa atual, assim, tipo, tinha bola, suborno. É verdade. Ele achava que eu... Né? Não, e você recusava o projeto do Duran. Não. Teve uma briga lá das 1.600 cópias, um pau enorme que vocês tiveram. Agora eu não me lembro. Isso eu não me lembro. Eu tenho boas memórias do Duran, mas essa aí eu não... Ele chorando no telefone. Eu não sou um fotógrafo técnico. Não, coisas técnicas a gente podia discutir, mas eu tenho boas lembranças. Não, bom cliente ele é. Não, e boa pessoa, né? É um bom caráter, né? Aqui não é revista de fofoca, né? Não, mas não é pra falar mal, não tô falando mal. Não. Tô falando que às vezes o projeto era inconsistente. Todo mundo faz projeto inconsistente, um dia. Cara, isso também não era Deus.
tinha muito erro, era falível, e um dos méritos da gente era reconhecer o erro. A primeira coisa, porque o laboratório, quem não usa filme em laboratório, ainda dá para fazer o seu 1 hour photo, né? Se você leva a foto sai tudo magenta e tal, eu falo, não, você deixou a máquina no sol, né? Não é verdade? Claro. O pessoal empurra o de erro de volta. Tinha todo um treinamento para o atendente de balcão para dizer que o problema é do cliente. Isso era comum. Não, é praxe até hoje. E a gente... Você compra um carro com a mudava, pessoa. Ainda mais a revelar um filme. A gente mudava. Então a gente tinha essa questão... A gente não tinha medo da verdade, da honestidade, né? De admitir o erro. Então, a gente... Não, e você tem problemas de todo tipo, o tempo inteiro. Então ou você tem um tipo de uma relação. Agora era uma época complicada, né? Tipo, era a época dos planos de... Plano real... Real não, desculpe. Plano Sarney 1, plano Sarney 2, plano Collor, né? Então era uma dificuldade, inflação de 200% ao ano. Não, como diz? 1000? 89% no último ano Sarney, dá 1000 e tanto. 1000 e tantos % de inflação num ano, Guilherme. Você não sabe o que é isso. Eu lembro de ver meus malabarista, pais correndo malabarista, né? Mas a parte interessante do que eu queria fazer o link justamente é que, por outro lado, eu tinha um plano bem, não era perverso o termo, mas bem audacioso, não é audacioso, que era, eu tinha um laboratório à minha disposição também. A partir do momento que a gente chegou a ter uma equipe de quase 40 pessoas dentro. Não era um laboratório grande, era um laboratório médio. Pequeno, médio. Não, já é médio. E pelo faturamento era pequeno. Porque a gente mas a partir de 12 funcionários, tem um número aí, um número que é recuperado, mas 12 pessoas é pequeno, 20 é médio, 40 é médio. Tinha 6 cabines para ampliação colorida, uma estação de preto e branco de alta qualidade e tal. E eu fazia meus testes, as minhas coisas. Antes do laboratório, antes da galeria, eu já vivia com... Já tinha essa... Tem que procurar a palavra certa, não é paixão, mas esse apego à fotografia preto e branco. Desde que o Claude Kubruzzi em Foco falou de que você podia controlar o resultado prestando atenção desde o princípio da fotografia, que era o sistema de Ansel Adams. E eu estudei bastante, comprei tudo quanto era livro. Fui montando, na verdade, naquela época, nos anos 70, eu fui montando minha biblioteca conforme os assuntos que eu queria. Então, a minha área de preservação é imensa, a área de imagem também é grande, né? Imensa, eu digo, tinha tudo que era disponível na época. Quantos livros tem a sua biblioteca, por favor? Então, eu não sei, não contei, mas deve ter 5.000. Quando eu entrei lá tinha 3.000. É a maior biblioteca até hoje de fotografia do Brasil. É fácil, Zé. É retrô, né? Porque não ela é retrô, é do Pinterest. É da época, mas tem muita informação. Pelo amor de Deus, Mas o interessante é que, por exemplo, se você pegar a parte de revelação e de Zone System, eu li todos, né? Essa é a mais importante, a prateleira de Zone System. E eu fiz o meu próprio sistema. Eu vi um monte... o R1, o R2, eu vi um monte de furo nos testes. Você é Clarice. Clarice usava. O teste é furado, o teste de Zone System é furado, a forma de testar o filme. Então eu repaginei. Nessa época, então, eu trouxe essa ideia para os fotógrafos a partir de 78, quando eu estava montando, comecei a dar workshop. Exato. Foi quando eu dei o workshop na FAO. Ah, tá bom. Só para dizer, o workshop da FAO foi o meu primeiro também workshop montado para que depois eu acabei repetindo algumas 4 ou 5 vezes. O Dimitri fez o meu curso, o Davi Balot, que me mandou um abraço agora. Acho muito legal que tinha gente assim que é né, expoente hoje. Mas é tudo gente que estava... O Dimitri estava com fralda. O Dimitri que tinha 17 anos. Não sei, agora... 78? Acho que ele é mais velho que eu. Ai, que pena que eu acho que ele não tá vendo. Ele fez aniversário ontem. Deve estar Parabéns, mais... Di.
Bom, mas aí, para pôr na prática isso aí, eu fazia tinha o meu desejo de representar a paisagem brasileira original, vamos dizer assim, ou a paisagem menos tocada, com uma coleção de fotografia. O pessoal fala imitação de Ansel Adams. Eu não sei se a imitação é inspiração, mas não é um fotógrafo só que faz isso. Existe toda uma escola de fotografia americana que vai para esse lado. É a desinformação que cria essa adjetivação. Esse é o meu ponto de vista. Eu acreditava e acredito que a fotografia é o contexto. A fotografia é uma representação e você representa a sua expressão. E depende do contexto. Na verdade, eu vivi um contexto de lugares, de paisagens que eu queria representar. Mas era muito importante essa questão, porque é muito legal você ter vindo na sequência do Sagés, porque eu falei uma coisa para ele, Sagés, eu queria ser você e o Zé de Boni. Quando eu tinha 20 anos, você é 10 anos mais velho que eu, quer dizer, quando eu tinha 20, você tinha 30. E você estava com a câmera de grande formato, viajando. E o que eu queria fazer não era nada, eu queria botar o Dimitri que fez aquele carro dele, com a van com o telhado, com a plataforma para botar o tripé, quer dizer, com tala larga, lembra daquilo? Então assim, quer dizer, as pessoas, você acabou, claro que tinha o Felizardo, claro que tinha a Fazenda no Rio Grande do Sul, tinha o Urban, tinha outro, tinha o Arnaldo Paulo Júnior, né? Haroldo Paulo Júnior, tinha outras pessoas. Não, mas o Haroldo não era formato grande, não. Ainda não, né? Depois acho que foi. Depois ele passou. Então, quer dizer, você foi atrás de uma coisa, de uma realização, que é poder fazer viver essa coisa, que a gente tem. O nosso território é muito mal documentado do ponto de vista artístico. Agora, voltando para o laboratório, não, fala. Voltando para o laboratório, eu tinha um local para usar a minha pesquisa, claro, que ela era inclusive formadora dos técnicos, e ao mesmo tempo eu ia testando equipamento, testando material. Várias vezes você me convidou para o estúdio, chegava com um problema, você me levava no estúdio, e você deve ter feito isso. Eu lembro das pessoas mais importantes, o Meca, a quantidade de coisas que você fez junto com ele, comigo, com outros caras que você fez coisas que você levava para o estúdio e você durante todo esse orientava. Período de galeria e laboratório, eu sempre fui muito bem informado. Hoje eu não sou, talvez eu estou escondido e tal. Aliás, eu sou informado, mas não quero dizer que eu sou informado. Mas eu acompanhava tudo. Na verdade, a prerrogativa para abrir a galeria na época era eu conhecer o que já foi feito com a fotografia, o que tem sido feito e o que pode ser feito. Então era conhecer história, atualidade, o contemporâneo e técnica. Porque se você falar de alguma tecnologia nova, eu posso dizer é viagem, eu posso dizer é por aí, porque eu sei o que se pode explorar da fotografia no futuro. Eu acho que a tecnologia digital é muito isso, né? Você tem que ter um mínimo de conhecimento para saber o que está acontecendo, né? Você não precisa saber operar muitas vezes. Então eu além mais do que trabalhar junto, eu dava consultoria. Exatamente. Sempre. Aí quando o laboratório diminuiu, implodiu, que a gente teve o plano Collor e falou, agora vai ter que ser um negócio contadinho e tal, eu coloquei na tabela de preço, consultoria, tipo lá, sei lá, R$100 por hora. Ninguém mais me fez uma pergunta. Eu dava, sem exagero, 1h30 de consultoria grátis por dia. Até esse dia. É divertido, né? Mas o laboratório foi o meu grande patrocinador para fazer no final do meu projeto. Um dos clientes do laboratório era um editor novo, de uma editora de livros de arte feita baseada na lei Sarney, que tinha acabado de... Nos projetos de... Era o Fábio Ávila, junto com o Alexandre, que depois eles separaram em duas editoras grandes, né, nessa área. E ele vinha usar justamente para fazer os layouts, bonecos de livro e tal. Fez o livro do Dudu Tresca, da outra fotógrafa que era da minha época, da Infoco também. A Dulce Soares, era da minha turma da Infoco. Incrível, né? Então, e eu vendo o pessoal fazer livros, porque para essa área de livro de
de brinde e projeto de lei, projeto cultural incentivado, o pessoal estava entrando na área de ecologia e meio ambiente, paisagem, anos 90. Comecinho dos 90. 80 e pouco. 89 já estava engrenando, 90 engrenou. Eu falei, o pessoal está fazendo livros e eles nem eram fotógrafos de natureza. E eu estou fazendo meu trabalho de natureza assim, a conta-gotas, e nunca fiz uma coisa relevante, nunca fiz uma exposição. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por essa área cultural da fotografia, mas eu não sou egocêntrico. Não sei se dá para entender isso aí, porque para você bancar um livro, você tem que ter uma vaidade de falar assim, esse é o meu projeto, isso aqui é o... Eu ia devagarinho, eu estava feliz de estar fazendo o meu trabalho, não é demagogia não, mas é de fazer minha participação no meio fotográfico, de estar sendo um instrumento de elevar o meio, não é que eu queria favorecer o Cristiano Mascaro, que era meu cliente, ou o Duran, ou né, uma prova Carlos disso Fadon. para mim é o segundo livro. Eu fui pesquisar, só tem 2 pessoas que fizeram no mundo o que você fez, que é com o dinheiro, o segundo projeto que você fez um projeto com a obra dos outros. É você e a Susan Meiselas, que quando ela fez da guerra da Nicarágua, ela fez o livro com com os prêmios que ela ganha da guerra da Nicarágua, ela banca os livros de todos os fotógrafos que foram. E eu falei com ela aqui no segundo Fórum Latino-Americano, fui dar os parabéns. E você você é a outra pessoa, porque o Verde Lente na verdade eu fui inspirado por um terceiro fotógrafo, que é o Robert Glenn Ketchum. Também, que fez aquele livro que eu sabe que tem aquele livro. American Photographers and the National Parks. Eu comprei o livro, eu tenho ele, por causa do seu. Então, é o livro que inspirou o Verde Lente. Mas o Paisagem Mágica, que é o... Mostra ele aí. Isso, tá bom, fica aqui com ele aqui. Porque o interessante desse livro também é inspirado, o formato, num livro do Weston. Porque eu falei com o Fábio, eu tenho um projeto, então eu investi na época, gozado porque assim, a gente abriu o laboratório em 86, eu fiquei 2 anos sem um dia de folga. Um fim de semana de folga. Assim. Aí a gente conseguiu abrir uma brecha do carnaval. E aí eu fui para a Chapada Diamantina. Os primeiros 4 dias de folga que eu tive, porque eu emendei um carnaval e pulei da quarta-feira de cinza. E voltei com material e levei 8x10, 4x5, 6x6, 35. E voltei com material assim, que eu falei, isso aqui tem que explorar até o fim. Esse é um filão, porque primeiro, já tinham me alertado, ninguém conhece direito. Segundo, tem um recurso paisagístico ilimitado praticamente. Então eu banquei mais 4 viagens e anunciei, já combinei com o Fábio de fazer que eu tinha o projeto, tinha uma meta e o projeto tinha condição de ser completado em tal prazo. Aí ele foi atrás de patrocínio, essas coisas, de incentivo, mas foi, vamos dizer... E que anos foi isso, fotografado? 89? Na época, para dizer, quando eu abri o laboratório, é 89. 88 a primeira viagem, até junho de 89. Mostra a foto praticamente do 4 viagens de 15 dias cada uma. Praticamente. Não, tem uma que eu queria que você tivesse colocado hoje, que eu tinha selecionado, mas que não tem de boa qualidade, é a foto do cara tocando flauta. Aqui, né? Nós estamos chegando em Xique-Xique. Aqui, né? Já é Xique-Xique, acho que deve ser aqui. Aí. Olha. A gente... As pessoas não têm noção
a dificuldade que é uma cena dessa, com o sol cruzado. Isso aqui é... Você ter essa qualidade de detalhe, tanto aqui como aqui. Ele tava no carro e o cara é um Aí maluco. é uma coisa interessante de dizer, porque eu tinha um estúdio de publicidade, né? De fazer coisa para decoração, mas eu tinha poucos clientes, fui evoluindo pouco. Aí quando eu fechei a galeria, tinha a meta de expandir, mas aí logo veio o projeto do laboratório e aí eu abandonei. Praticamente eu fiquei só no estúdio fazendo reprodução e aí me dediquei só ao meu trabalho pessoal. Então o laboratório, na verdade, foi um plano ambicioso de financiar também. De financiar o meu projeto, meu pessoal, porque há uma grande dicotomia, um grande dilema, né? Não é dicotomia, é uma... Quando é contrassenso, falta a palavra. Paradoxo, né? De você se apaixona pela fotografia, mas daí você não consegue fazer a fotografia nas horas vagas daquela sua fotografia, né? Se você vai trabalhar com fotografia. Hoje, e viver de fotografia como arte é complicado, né? Hoje já existe um outro panorama, mas na época era... 1 minuto. E agora foram 25. Eu acho que a gente faz um terceiro. Acho que é necessário. Você acha? Faz. Eu tenho certeza. De 10 minutos, faz que nem a gente fez com a Morrini. Mas o pessoal não Não, vai... mas a gente grava, não tem problema. Ah. Não tem problema. Se as pessoas quiserem dormir, tá tudo Não tem bem. problema, não tem problema. Mas A assim, gente tá- a fiquem gente tá- sabendo que o Zé vai continuar aqui mais 10 minutos. Exatamente. Então a gente volta em 5? Volta em 5. Então 5 minutos pra vocês. Eu falo, hein? Pô. Não, mas não tem jeito. Nós não estamos falando de todos os assuntos ainda, amigo. Aqui parou. São 5 minutos aqui. E ao telefone É, o aqui. telefone... Fala pro Ricardo Mendes quantas câmeras tem aqui, porque ele não Ô, acredita. Ricardo, Ó, o Zé de Boni vai falar pra você quantas câmeras tem. quantas câmeras tem, por favor? Ó, 10 minutos, nossos últimos 10 minutos. É Eu Foco tô- Crítico, quarto bloco, ninguém aguenta mais, todo mundo quer ir dormir. Eu estou esperando o Ricardo lá no estúdio para ele fazer essa história da álbum de verdade, né? Olha só, olha, isso é sério, Eu hein? tenho tudo documentado lá, eu tenho muitas exposições guardadas. Não, então, eu pedi pro Zé trazer. Ele tem um. Como é que chama aquele? Um index da biblioteca de 89, 90. É. Que quando sabe que eu tenho uma cópia? Você me deu uma cópia em 92. É um calhamaço. Mas mais interessante que a biblioteca também, desde a época da galeria, eu tenho uma sala climatizada. Não, isso é fantástico. Onde eu Mas guardo, você onde inventou, eu trouxe você inventou a uma climatização caixa. que as pessoas consideram a melhor do mundo. Você pode contar essa história? Não. Uai, não, mas Não. é o fato. Não é a melhor do mundo, porque a melhor climatização, quem trabalha é o Sérgio Burg, né? Hoje é você colocar no congelador a menos 20. Não, mas isso só quem pode é sueco e o Sérgio Burgo. É. E o banco. O custo Você está aí. fez a coisa de tirar o termostato. Conta a história também. Ainda existe até hoje, né? Não, a história é que eu pus um ar-condicionado numa sala climatizada para tentar atingir 17, 18 graus e manter 50%, abaixo de 50% de umidade relativa. Só que os ares condicionados comuns, eles não conseguem atingir essa umidade. Depois de um tempo funcionando, a umidade sobe e vai para 70%, 65%, que é acima do ponto crítico para conservação, para não entrar em muito detalhe. Então, o que eu passei a fazer é usar o termostato para desligar a máquina inteira e não ter o ciclo de ventilação. Então, nenhum ar-condicionado que eu uso um ar-condicionado comum, hoje é split, mas com um termostato desligando todo o aparelho. Porque você tinha tirado o termostato e botado no meio da sala. Sim, Não tinha isso também? Sim, porque o termostato ele fica... No bico do troço ali. Ele fica dentro, ele fica Ele embutido. fica dentro, daí condensa ali e tal, não sei o que, estraga tudo. Não, na verdade ele fica medindo o ar que está passando, mas Isso. se você tira o ciclo de ventilação ele não vai medir, então você tem que colocar para fora. Claro que isso era na época, hoje você tem termostato que vendem aí pela internet, então eu tenho um termostato na sala controlando a umidade, é um termostato que usa em câmera frigorífica, né? Mas vamos continuar então. Daí vamos falar do livro e da exposição. Como é que você Então, produziu? eu ia falar um pouco do estilo de fotográfico, eu estava falando da parte da formação, né? Eu era fotógrafo de produto, basicamente. Tinha alguns clientes assim fixos, tipo
de produtos médicos. E às vezes você fotografava uma criança com um cara que está com febre, né, um modelo por causa que o remédio abaixa a febre, mas a maior parte das fotos era fazer foto da caixinha do remédio, da embalagem, da garrafa. E isso é um tipo de talento, ou um tipo de percepção, porque eu não tenho nenhum talento para moda, porque eu me visto de qualquer jeito, eu não tenho olho, né, não tenho nem tesão para pelas modelos, pode falar. E aí, mas tudo bem, a gente é plural, diverso, né? A gente está aqui para sacanear as pessoas, gente, você sabe. Mas é assim mesmo, né? Isso é natural. Aí você parece preconceituoso. Eu acho isso tudo super natural. Só que meu time é diferente. Adoro tirar as pessoas do sério. Mas o que eu percebi foi interessante trabalhando no campo é que a forma de você encarar o objeto, ou a paisagem, o assunto, porque eu digo isso no meu prefácio, né, no meu texto, porque tem um texto de um historiador sobre a Chapada Diamantina, que é precioso, porque pouco se tinha escrito também sobre a região. Ele já tinha feito um livro sobre a Chapada e ele apresenta o meu livro, que é o Valquírio de Moraes. Mas o meu texto eu falo que o desafio é você tentar fazer a pessoa se interessar por essa coisa que me atrai tanto. Então é um triângulo de atração, onde a paisagem me atrai e eu quero que você seja atraído pela minha imagem. E é um pouco, pode ser até uma definição do cartão postal, não sei, mas esse é o desafio que você tem. Nessa prática é que eu percebi que eu estava tratando o objeto como eu trato um objeto no estúdio. Então a formação burocrática de fotógrafo de produto, nessa hora aparece. Porque você passa a ver todos os detalhes que estão compondo a imagem. Não, a preocupação formal, ela não é um pecado capital, ela é um fator que está lá. E a foto do Joaquim Riachão, aí é interessante porque ela foi exatamente o exemplo clássico de fotografar uma criança no estúdio, porque ele era uma criança. Ele estava lá, para começar, quando eu estava fotografando na região, são as fotos realmente que antecedem Xique-Xique. E quando eu estou de um lado, eu ouço uma flauta e uma pessoa berrando, gritando, uma gritaria, uma discussão, e era ele sozinho. Quando eu passei dessa parede aqui, a gente vê ele está sozinho. Eu estou junto com a Clarissa e os dois estão fotografando. Eu estou basicamente fotografando com uma Mamiya 6x4,5. Eu usava o filme Technical Pan, que dava um resultado grão mais fino e mais detalhe do que uma 8x10. Então foi o grande lance desse livro também, eu ter feito, porque eu tinha que caminhar muito mas o carro estava estacionado aí a 300 metros, 200 metros. Então quando eu vi a cena eu falei, isso aqui eu vou fotografar em 8x10, em 4x5. Isso aqui é um retrato clássico, eu tinha 8 chapas. Aí eu fui lá, busquei a bolsa desse tamanho assim e montei. Em 20 minutos que eu montei, a Clarice ficou entretendo ele, conversando, do mesmo modo que você tem que tratar uma criança quando você vai fotografar no estúdio. Porque se você não mantiver a atenção e a atenção, na hora que você vai fotografar é um desastre. A criança emburra, não faz. Então, depois de tudo isso aí, eu ainda queria ver, eu imaginei, inclusive, contar as histórias. Tem diversas fotos que têm histórias super interessantes a respeito, muito mais detalhes do que eu estou falando agora em 3 minutos, mas que até o momento que ele estava tão distraído que eu falei, agora você senta e toca, eu vou fazer a foto. E aí eu expus 8 chapas, e uma era a campeã. Revelei uma primeiro. Apesar de todo revelar isso era uma coisa insuportável. Não, é uma delícia. Nossa, Technical Pan? Não, esse não é Technical Pan, esse aqui é T-Max 100.
Tá. Tem as 4 Temax 100 e 4 Temax 400. Não, mas fotografar técnica pan depende. E a exposição longa, eu falei pra ele, a exposição vai ser longa. Não se porque, mexe. porque aqui está exposto para sombra. E ele falou, então é a exposição de 1/4 de segundo, provavelmente. Claro, tem um dodge lá em cima e tal. Vamos, ó, tem muito pouco tempo. Cópias. O cara trouxe cópias de trabalho da exposição. Não, como eu ia falar do livro, eu falei, isso aqui está guardado, são cópias feitas em 1990, então são 26 anos. Eu vou pegar por... Mostra nas duas câmeras, tá? Naquela ali e naquela ali também. Só para ter uma noção, isso aqui era o tamanho do meu teste, né? E que papel que é? Então, essa é a parte crítica da tecnologia, da técnica. Porque esse é o papel Eftalure. Uau! Eftalure H. Uau! Grau único. Então você tinha que calibrar o filme para encaixar todo o contraste do filme no papel. Não, mas você conseguia dar uma mexidinha, vai? Não. Eu fazia banho parado, aqueles troços todos lá. Mais ou menos, mas aí você mexe um pouco no tom também, né? Mexe muito no tom. Eu tô achando super neutro isso aqui. Isso aqui Não. é um papel nacional, gente, que parou de fabricar, não tenho certeza se em 92 ou 94, que é considerado um dos melhores papéis já feitos. Algumas das bases são Fabriano. Tem muita gente que usou isso. Eu lembro um cara que fazia, não sei exatamente qual é o processo histórico. Ele comprava o papel brasileiro, tirava a emulsão de prata e usava a base. Deixa eu ver qual que é. Moonrise Patti. Moonrise Patti? Como é que é? Morro Branco? Deixa eu ver. O Morro Branco tá aqui. Mais 5 minutos para vocês. Olha só. Eu fiz o Patti uma vez só. Mas foi inesquecível. Eu passei 20 anos indo lá, né, Zé? Você... Minha filha cresceu na Chapada. Calil, né? Calil, eu vi uma foto do Calil. E aquele maluco daquele assistente seu, André, Daniel, eu não lembro o nome dele, que fez a sua foto, tá aqui o nome dele. Não é dele a foto sua aqui no fim? Ricardo Laser. Ricardo Laser. O que foi feito desse seu assistente? Ele foi pra Inglaterra. Ele não era assistente, ele era meu amigo. Ele foi uma vez? Ele foi uma vez comigo, a gente foi dirigindo junto e tal. Mas ele foi pra Inglaterra, não sei o quê. Mas ele faz tempo que eu não vejo. Eu vi ele instrutor de alpinismo, de montanhismo. Que legal. Nessa época eu me aproximei do clube alpino, por outros motivos. E aí até pra... Eu não tô acreditando que isso aí é Eftalure, Zé. É Eftalure. É uma base muito branca isso aqui, pelo amor de Deus. Eu nunca consegui essa base nesse papel. Será que você tem razão? Você tem razão. Desculpa, pessoal. Houve uma fraude aqui, comum no nosso país. Esse aqui é o Polymax. É o Kodak. Polymax. Eu nunca usei, eu acho que eu ganhei umas caixas uma vez, mas eu nunca usei. É o policontraste da Não, usou no mês da fotografia, ganhou com patrocínio, mas eu nunca usei. Usou no workshop. E essa letra é da Rosângela. Rosângela. Ela falou que ela fez alguma coisa disso aqui. A maioria era um sucesso que acho um Eftalure pelo menos aí, não tem? Eu acho que aqui não tem. Nessa... Não, porque eu comecei a me deu um pânico aqui agora, porque eu falei, bicho, minhas fotos são muito ruins. Não. Olha o Ricardo Laser aqui falando. Essa não... que legal, isso aqui eu não conheço. Não tá no livro, né? Bom, nós estamos falando de uma pessoa e ela apareceu aqui, ó. Escalando em um barranco aí. É muito legal ver tudo que se desenvolveu depois do livro, né? Porque praticamente ninguém conhecia aqui no Sul, basicamente, porque essa aqui hoje é a propaganda
De um carro. Pajero. Do Pajero. Pajero. O Pajero modelo novo é aí. É aí embaixo, é o ângulo do... Só que é mais embaixo. É lá dentro. É, lá dentro. Que é a capa, né? A capa aqui. A capa do livro. É. Que incrível eles botarem, fizeram um anúncio. Eu acho interessantíssimo. Eu achei incrível também o Poço Encantado, né? O Poço Encantado eu tenho uma imagem grande lá. Porque o Poço Encantado virou um ponto de referência para todo mundo vai no mesmo ponto que foi uma descoberta. Não, você descobriu a data, o mês que dá a luz lá dentro, Isso. o faixa de luz, isso anos antes. Não, foi na primeira visita o guia. Não, o dono da pousada me falou que tem um lugar aí que você enxerga que a água é cristalina e você enxerga 200 metros de profundidade. Eu não acreditei. Aí ele falou, o pessoal está indo lá amanhã para ver se é verdade. Então eu fui atrás, aí tem uma epopeia, que o carro furou o pneu 2 vezes, 2 pneus, eu tive que largar o carro no meio da estrada, no meio do sertão, com todo o equipamento dentro. Um Monza. Você nadou? Nadei. Eu nadei também. Fechou 2 anos depois. Mas hoje, se você descer lá, o Miguel te coloca no ponto onde o Zé de Boni fez a foto. Zé do Boni. Não, ele fala de Boni. Porque quem fala Zé do Boni, como é que chama aquele guia? Eu acho que ele morreu. Aquele velhinho. Luiz? Não, que era garimpeiro. Ah, sim. Ele falava Zé do Boni. Anísio. O seu Anísio, Zé do Boni. Eu botei Zé de Boni e Zé do Boni no Google pra ver se achava, não adianta. Você quer pegar só? Falta 1 minuto e já foi os 15? Já foi 15. Ó, nós fomos pro saco. Gente, olha só que loucura. O cara bateu um recorde aqui de tempo aqui. A gente vai ter que parar. Mas ele volta. Eu vou falar uma coisa só. Hoje eu estou fotografando digital. Isso. Com prazer. Não, sem problema. Uso. Recentemente eu fiz uma viagem, estou fazendo meus trabalhos pessoais ainda. Eu fiz 2 celebrações nos últimos 3 anos. Uma foi visitar a abadia de Lacoque e fazer a foto da janela. Ah, eu fiz também. E a outra foi fazer uma foto do Talbot? Do Talbot. Mas sabe que não é mais, né? Foi reformada. Eu fiz um estágio lá, né? Eu fiquei lá. E a outro prazer que eu tive foi fazer uma viagem de 3 semanas pelo sudoeste americano. White Sands, aquele negócio? Aí tá bom. Entre um eclipse do Sol e o trânsito de Vênus. Ah, eu lembro que você falou que você ia, você foi. Foi. Uau. Em 92, né? O trabalho tá bonito. E nesse trabalho eu levei 4x5. Você não ia agora numa coisa uns anos atrás, 2 anos atrás? Então, foi 2012. 2012, exatamente, não 92. 2012. Tá embaralhando as décadas aqui já. Tá, mas tá difícil. Faz parte. Vê que é a bruta. Gente, assim, agradece aí, obrigado vocês, obrigado Zé. Puta, você deu um prêmio aqui, você viu primeiro aqui. É verdade. Tchau. Tchau.